Você tem dificuldades na hora de estudar? No quadro Gente que Ajuda a Gente de hoje, Vitor Patrick dá dicas de estudos. Acompanhe. Olá a todos, bem-vindos de novo. E hoje nós vamos falar sobre dicas de estudo e aprendizagem avançado. Pelo amor de Deus, gente, tenha muito cuidado com a forma de estudar, com o tempo de estudo, com toda a sua programação. Muito cuidado com o que muitos professores dizem. Cada um na sua devida especialização, respeito demais o que os professores dizem, mas tem muita coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Tem muitos professores que passaram a vida inteira estudando demais, demoraram tempo a ingressar na universidade e muitas vezes eles, não de uma forma maldosa, mas de uma forma bondosa, que é ajudar os estudantes, e muitas vezes falam: gente, você tem que estudar muito, tem que estudar dia, noite, até mesmo madrugada. Gente, cuidado, isso é loucura. A gente tem que estudar menos, mas com mais qualidade. Não adianta você estudar muito com baixa produtividade. É o que as empresas estão procurando fazer hoje, trabalhar menos, mas com a qualidade muito maior. Nos países que estão hoje em primeiro lugar em qualidade de educação, os alunos estudam bem menos do que os brasileiros, mas com a produtividade muito superior. Então, muito cuidado, não existe isso de estudar de madrugada. A madrugada deve ser respeitada, você deve dormir e dormir bem. No mínimo 7 horas de descanso à noite. Então você tem que ter em média de 7 a 8 horas de descanso. Então essa história de que você tem que estudar de madrugada, isso é loucura. Eu vi recentemente, eu fui em alguns colégios e alguns eu vi pessoas, estudantes, passando mal, mas passando mal assim, de ter que levar para o hospital por causa do alto nível de estresse, por estar sobrecarregando o nível do cérebro. Nosso cérebro tem uma limitação, ele deve ser respeitado. Nós, seres humanos, não temos que sentir sede, cansaço, fome, nada disso. Se você está sentindo qualquer uma dessas coisas, fome, sede, cansaço, sono, isso são sinais de alerta do cérebro, que você já devia ter se alimentado, já devia ter bebido alguma coisa, já devia ter comido algo e já devia estar dormindo. Então esses são sinais de perigo para o nosso cérebro. Então tem que ter muito cuidado com a sua educação, muito cuidado com a forma de estudar. Tem que ter os intervalos adequados. 50 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo. Uma coisa que a escola soube fazer bem foram 50 minutos de hora-aula. Só que muitas vezes termina os 50 minutos, já entra outro professor, não dá tempo da pessoa ter os 10 minutos de descanso. Ou nada disso, não chega a ser nem 2 minutos, porque o professor já entra e já começa a aplicar uma nova matéria. Então tem horários que são 2 horários seguidos de 50 minutos, então isso aí não é bom, não é produtivo. O ideal é a cada 50 minutos você ter 10 minutos de intervalo, porque no intervalo é que seu cérebro vai fazer o bom desenvolvimento e fortalecer as ligações neurais que foram criadas durante o estudo. Um exemplo bem básico com o cérebro, o desenvolvimento do cérebro é como a musculação. Quando você faz uma repetição, o instrutor te fala, você vai fazer 3 repetições de 10. Aí tem aquela pessoa que quer fazer mais rápido ou fazer mais coisas, o que ele faz? Ele vai fazer 30 de uma vez. Só que antes de terminar as 30 já não aguenta mais fazer atividade física e acaba estressando o músculo. Ao invés de desenvolver, ele começa a atrofiar. A mesma coisa acontece com o cérebro. Se você der uma sobrecarga nele, ao invés de estar desenvolvendo, você vai estar atrofiando suas habilidades, vai estar desfazendo as conexões neurais. Então, pelo amor de Deus, tenham muito cuidado com o tempo de estudo. Respeite seus horários biológicos, dormir na hora certa, dormir bem, por volta de 11 horas da noite, para que você tenha realmente uma ótima produtividade. Se você não dormir o suficiente, a primeira coisa que afeta é a sua memória. Você vai ter dificuldade de acessar as informações que você estudou até mesmo no dia de ontem. Então é necessário, é extremamente importante que você durma bem e que você tenha ótima qualidade de estudo. Muitas pessoas me pediram para poder falar sobre dicas de aprendizagem, dicas de estudo, para que vocês pudessem ter um desempenho melhor. Então, nesse programa e nos demais, eu vou falar sobre isso, atentar para vocês sobre essas questões e dicas que vão potencializar cada vez mais sua forma de aprender, para que vocês realmente aprendam muito bem. Mais vale estudar 2 horas bem estudadas do que 10 horas de sobrecarga de informação. Seu cérebro não vai conseguir lidar com tudo isso. Primeiro qualidade, depois quantidade. Nosso sistema educacional é conteudista. Ele nos traz muito conteúdo, mas sem começar com a qualidade. Então, primeiro, comece pela qualidade. Tá? Treine o seu cérebro, aprenda novas técnicas de aprendizado, aprenda técnicas novas de escrever,
Uma metodologia diferenciada, porque a metodologia tradicional, ela te sobrecarrega. Então é bom você mudar de hábitos, a sua maneira de estudar e a sua maneira de fazer anotações. Tem que mudar todos os seus hábitos de aprendizagem para que você realmente tenha um aprendizado qualitativo. Então vai aí a primeira dica sobre tempo de estudo. Não ultrapasse 8 horas de estudo por dia e a cada 50 minutos, 10 minutos de intervalo. Faça seu horário de almoço de 2 horas, alimente-se tranquilamente, nada de televisão no momento do almoço, porque isso também prejudica. E nas próximas eu vou falar mais. Então, até lá e muito obrigado. E o historiador Vanderlino Arruda continua contando as curiosidades dos nomes das ruas de Montes Claros. Estamos na rua Marechal Deodoro, que é em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, o general que proclamou a República do Brasil em 15 de novembro de 1889. A Rua Marechal Deodoro está na parte antiga da cidade, ou na Cidade Baixa. Ela sai da Praça João Catone e vai até a Avenida Esteves Rodrigues. Ela atravessa a Arthur Bernardes, que é a famosa Socomil. É uma rua hoje praticamente comercial. Está no fundo do mercado municipal, onde tem os estacionamentos de automóveis e até os terminais bancários. E é interessante porque ela fica desligada de onde ela chega, que é a Avenida Esteves Rodrigues, que também é chamada de Avenida Sanitária. É uma rua importante, com trânsito em 2 direções, porque exatamente na parte mais comercial hoje de armazéns, de lojas, hoje tem de tudo, de lojas de informática até lojas de moda. Vale conhecer essa rua? Vale. É uma experiência interessante porque vai ver uma rua que é da cidade antiga, já com aspecto moderno, já com construções muito atualizadas. É uma parte interessante porque é antiga e é moderna ao mesmo tempo da história de Montes Claros. É rapidinho, voltaremos em seguida com o último bloco do programa Na Tela do 20.